Olá, tudo bem? Então a gente vai continuar aqui agora o nosso estudo sobre chaves da cura e eu vou falar aqui sobre a parte da magia, como que as personalidades e eus que mexeram com magia refletem na atualidade. A primeira parte que eu tenho que dizer é que essas personalidades e eus internos que mexeram muito com magia, prejudicando as pessoas, etc., né? São personalidades que muitas vezes elas são bastante sistemáticas, a maioria dos casos que nós tratamos, e que tem uma coisa muito em comum. Elas não aceitaram uma situação que aconteceu, uma separação, uma perda ou algo nesse sentido, e resolveram, em muitos casos, apelar para as forças naturais, para as forças universais, usando o seu magnetismo, usando o seu poder mental, para poder, muitas vezes, se vingar, se punir ou até mesmo manipular alguém. A maioria dos casos é isso. Ou tem alguns casos de pessoas que eram antigos magos, tinham um conhecimento muito grande e muitas vezes nascem com essa personalidade travada, bloqueada, para não lembrar das situações do passado. E muitas dessas pessoas na atualidade, elas têm um histórico kármico negativo, que estão trabalhando hoje em tudo que é religião, doutrina e etc., que envolve muita magia, para desmanchar magia, demanda, bruxaria de outras pessoas. Então são pessoas que têm um histórico espiritual bem comprometido. E em grande parte também do que nós percebemos, tem casos que estão relacionados aos casos amorosos. Então, por exemplo, vou narrar para você um caso que me chamou muita atenção de uma pessoa que ela, acessando a memória akáshica dela, nós vimos que ela foi uma cigana, tinha um temperamento muito forte, era uma pessoa muito sedutora naquela época, gostava muito de um homem que também era cigano, e esse cigano acabou se envolvendo com uma outra mulher e deu um rolo danado, deu uma confusão danada, acabaram ali se matando. Ela sobreviveu, né, nesse processo, essa matança aí. E ela pegou um punhal, fez algumas coisas no chão, uns símbolos, conjurou algumas coisas e pegou uma adaga e fincou no chão. E jurou para si mesmo que nunca mais iria ser feliz no amor. Isso foi numa época lá do século XIX. E isso estava repercutindo na vida dela até na atualidade. Era uma personalidade muito violenta, muito temperamental, possessiva, ciumenta. Então essa personalidade se manifestava dentro dos relacionamentos que ela se envolvia. E aí, o que nós percebemos? Que essa parte temperamental, possessiva e dominante, na verdade, você tem que ter uma sensibilidade para entender o porquê disso. Tá? A gente não pode julgar a personalidade, não pode julgar as pessoas. Jamais. A gente tem que entender o porquê disso. Que é uma das coisas que eu estou aprendendo junto com a equipe espiritual. Né? Então, não nos cabe julgar. Então, o porquê disso? O que está por trás desse véu? Aí nós fomos acessar os arquivos akásticos dela e percebemos que está relacionado à perda. Ela viu as pessoas da família dela morrendo. Viu o irmão, ela tinha 2 irmãos, um irmão, uma irmã, o pai, o vô, a mãe, tinha primo, tinha várias pessoas e aconteceu muito fogo nessa casa, pegou fogo e viu ali que todo mundo morreu. E ela viu todo mundo morrendo. Tá? Ela viu esse processo acontecer. Então aquilo trazia para ela muita instabilidade emocional, insegurança. E tudo isso fazia com que ela tinha muito medo de perder as pessoas. Então nós temos que nós trabalhamos essa situação de fogo, ok? Depois trabalhamos essa personalidade. Aí acalmou essa personalidade e aos poucos vai parando de refletir no estado atual, certo? E aí, o que acontece também? Tem muitas personalidades, como disse para você, que fizeram muito mau uso da magia. E muitas pessoas dessa parte aí nasceram médiums, estão aí hoje nos terreiros de Umbanda, ou estão no Candomblé, ou estão no Vale do Amanhecer, ou estão no Centro Espírita, ou estão nas rodas aí de Wicca, ou outros ramos aí da magia. Tem vários casos dessa forma. Então, muitos médiums reclamam, né,
que precisa trabalhar, precisa desenvolver, tem que se comprometer, etc. Mas não sabe o histórico espiritual, tá? Nem todo mundo é assim, mas muitas pessoas são dessa forma. Então, o que nós percebemos? Quando a pessoa realmente trabalha, busca se melhorar, nossa, a espiritualidade dá uma ajuda, dá uma força muito grande, mas também tem que se comprometer. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, tá? O histórico espiritual e o compromisso diante das situações. E aí deixa eu te explicar aqui então. E aí, quando nós falamos isso, né, do aspecto da magia, tem algumas personalidades que fizeram voodoo, fizeram costurar o sapo, enfim, enterraram coisas, tem de tudo no meio desse ramo aí. Enquanto você não trata essas personalidades ou eus internos que mexeram com magia, você vai ter uma vibração que vai atrair situações relacionadas a essa para você. Semelhante atrai semelhante. Então, enquanto você não resolve essas personalidades que mexeram com magia, que mexeram com bruxaria, mexeram com feitiçaria, você pode também ser perseguido ao longo dessa tua jornada nesse sentido. Você vai pegar magia, alguém vai mandar para você, vai atrair pessoas que no futuro vão mandar alguma coisa para você. É uma coisa muito interessante nesse sentido. Então, resolvendo essas personalidades, começa a parar, começa a cessar todo esse processo aí de receber tanta carga energética mágica. Ok? E essas personalidades também que estão ligadas à magia, muitas delas, na época, mexiam com plantas, utilizavam frutas, né, umas frutinhas assim, abortivas. E aí tem algumas personalidades que nós vamos investigar, que existem vários fetos em cima dela, obsidiando ela. E essa obsessão fica nessa personalidade, são vários fios que ficam conectados, então tem que conversar com esses fetos, com essas consciências ou personalidade de outras pessoas, para poder resolver todo esse processo aí, tá bom? Eu vou gravar um vídeo agora, daqui a pouco, falando um pouco sobre o serviço magnético e o papel que ele tem na compreensão desses tratamentos. Mas antes eu tenho que falar aqui para vocês de personalidades ligadas à sexualidade e poder, guerra, ok? Vamos lá então.